por milhão de habitantes por ano, até 12% das mortes ocorridas no CTI são casos de morte encefálica, mas, infelizmente, 60% desses pacientes não têm diagnóstico de morte encefálica. Por quê? Falta de condições técnicas, desinformação médica e o despreparo da família frente à morte. Tanto da família ou de quem vai passar aquela informação. Porque para iniciar um protocolo para diagnosticar a morte encefálica, você precisa conversar com a família, você precisa explicar para a família o que está acontecendo antes. Condições técnicas. Uma coisa que mudou recentemente, que antes de 2017 era obrigatório ser um neurologista ou neurocirurgião a fazer um dos exames clínicos. Hoje a gente sabe que não tem mais essa exigência. Vou falar sobre outras mudanças no protocolo de morte encefálica para vocês. Por que eu, neurocirurgião, estou falando disso? Porque muitas das causas, muitos dos meus pacientes, eles morrem por esse mecanismo de morte, que é a morte encefálica. TCE, AVC, lesão hipóxico isquêmica. E em relação à morte encefálica, só para a gente entender de uma maneira geral, que existe a morte por parada cardíaca e existe a morte por parada das funções cerebrais, As duas são consideradas mortes legais, sociais e clinicamente também são chamadas de morte. É isso que a gente tem que ter em mente e tem que saber explicar para os pacientes, para os familiares nesse caso, Em relação ao conceito, morte encefálica já foi discutido desde 1959, mas pelo Conselho Federal de Medicina é desde 1997. Então, perda completa e irreversível de funções cerebrais definidas pela cessação das atividades corticais e do tronco cerebral. A resolução de 2017, que atualizou alguns critérios que a gente vai falar, e também existe um protocolo que é diferente de acordo com o país, Tem país que não precisa de 2 exames clínicos, tem país que não cancela o paciente que tenha, por exemplo, lesão ocular dos 2 lados. Então, assim, tem vários protocolos. O protocolo não é mundial, então existe um protocolo brasileiro para a morte encefálica. Se você quiser estudar a morte encefálica, você tem que pegar no material brasileiro, que é esse que a gente utiliza aqui. E para que diagnosticar? Por que a gente faz o diagnóstico de morte encefálica? Primeiro, para conhecer a real situação desse paciente, porque se é um paciente que está em morte encefálica, é um paciente morto. Então, não vale a pena você investir, não vale a pena você continuar tratando esse paciente. Para ter informação e ter respaldo para falar sobre o prognóstico do paciente, evitar a terapia fútil, como eu falei, o paciente está morto, não adianta você manter algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia e oferecer a opção de doação e, assim, consequentemente, poder ajudar muitas outras pessoas e muitas outras vidas. As principais mudanças, eu sei que muita gente vai falar, nem conheci o antigo, como que eu vou saber quais que foram as mudanças do novo? Então, vou falar sobre algumas as coisas principais. Primeiro, a participação do neurologista / neurocirurgião, porque o neurocirurgião também podia fazer essa avaliação, deixa de ser uma coisa obrigatória. Mas é qualquer médico que pode fazer? Não. Eu já vou falar um pouco para vocês sobre os critérios. Aqui está BD, gente, é porque a sigla internacional. Tem uma determinação de duração mínima de observação e tratamento antes de iniciar essa determinação. Também vou falar um pouco mais. E sobre todos os outros critérios, a gente vai falando ao longo do tempo, ao longo da aula. Então, é obrigatório para o diagnóstico, para iniciar o diagnóstico. Aliás, para completar o diagnóstico, comunicar familiares, notificar, então, é uma doença, uma condição, na verdade, de notificação compulsória, tem que preencher todos os pré-requisitos antes de iniciar o protocolo, 2 exames clínicos compatíveis,
um teste complementar, só um teste é suficiente, e aí exige uma conduta após a determinação. O paciente morreu, o que você vai fazer? O paciente está considerado morto, morte encefálica. O que vai fazer agora? Né? Tem a conduta. É um potencial doador, tem que abordar a família, não é um potencial doador, a gente tem pode parar a ventilação mecânica. Então, vamos para frente para falar um pouco em relação a isso. Então, antes de tudo, antes de você pensar no diagnóstico de morte encefálica, o paciente tem que ter uma lesão cerebral de causa conhecida, irreversível e capaz de causar uma morte encefálica. Por exemplo, o paciente tem aquela tomografia normal, não é um paciente com provável morte encefálica, né? Agora, o paciente que está lá com edema, né, com sinais claros de hipertensão intracraniana e de ausência de fluxo na tomografia, aí a gente vê alguns sinais que são a perda da diferenciação entre córtex e substância branca, né, um edema importante, compressão do tronco cerebral, né, são alguns sinais. Antes de começar o protocolo, o paciente tem que estar numa temperatura ideal. Então, o ideal é que o paciente esteja com mais de 35 graus de temperatura, não pode estar hipotérmico. O sódio, o ideal é que esteja entre 120 e 155. Só se for muito difícil esse controle, pode iniciar o protocolo mesmo sem conseguir essa faixa, o que não acontece no caso da hipotermia. E drogas, tem que suspender a sedação. Só que aí, tanto a quantidade de tempo que tem que ficar sem sedação varia de acordo com o tipo da droga, que aí tem uma tabela com várias drogas, e eu vou mostrar para vocês. O paciente estava com sangramento cerebral, estava usando um anticonvulsivante. Eu também tenho que esperar? Os anticonvulsivantes, na dose ideal, na dose de tratamento, não precisa aguardar um período maior. Outra coisa muito interessante que para o paciente, você iniciar um protocolo, ele tem que estar em tratamento, em observação, no mínimo 6 horas. Então, se o paciente chegou no hospital, você acha, o paciente já está em morte encefálica, você tem que ter no mínimo 6 horas de observação e tratamento dentro desse hospital e 24 horas em caso de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Temperatura corporal, como eu falei, e a pressão arterial também tem que estar dentro de uma faixa, né? Paciente, você tem que fazer droga vasoativa para que ele esteja estável entre 100 por 60, o mínimo de pressão arterial. Por que isso? Porque talvez o paciente está num coma reativo ou com pupila dilatada por conta de uma hipotensão grave. Então, são todas essas questões que a gente tem que corrigir antes. Lactato também, quando estiver em doses muito elevadas, o ideal é que você consiga, né, reduzir antes de iniciar o protocolo. A pressão arterial, aquele valor de 100 por 60, é um valor considerado para adultos, né? Para crianças, né, para crianças menores de 16 anos, cada um tem uma faixa, tanto de sistólica ou a PAM, um dos dois parâmetros você vai olhar. Então, até 5 meses incompletos, tem que ter no mínimo uma PAM de 43 para dar a entrada no diagnóstico de morte encefálica. A criança também fecha protocolo de morte encefálica? Sim, assim como criança também faz doação de órgãos, né, gente? 5 meses a 2 anos, uma PAM de 60, de 2 anos a 7 anos incompletos, uma PAM de 62, 7 a 15 anos, uma PAM de 65. Aqui são as drogas das quais eu falei, e aí vai depender do tipo de droga, né, da meia-vida da droga, se é uma droga em infusão contínua. Por exemplo, midazolam, eu posso esperar, já posso suspender em 2 horas? Depende do tipo de infusão, né, se é infusão contínua, se foi feito bolos, aí em geral, no mínimo 24 horas. A maioria das drogas a gente espera no mínimo 24 horas. Aí tem algumas outras que podem
ir um pouco mais, né? Igual vocês estão vendo aqui, tiopental, o fentanil, mas em geral é um tempo de 24 horas sem nenhuma dessas drogas. 2 exames clínicos, né? O que são esses exames clínicos? O que é feito nesse exame clínico? O exame clínico antes era um período de 6 horas entre um exame e outro para adultos. Hoje em dia o intervalo é só de 1 hora. Nesse exame clínico, o que a gente avalia? A gente avalia um coma, então o paciente tem que estar com um coma A reativo, Glasgow 3, ausência de reflexos de tronco. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque são reflexos de tronco. Existem outros reflexos, que são reflexos infraespinhais, que são arcorreflexos, que mesmo o paciente apresentando, não contraindica, né, não exclui morte encefálica. Na impossibilidade de você realizar dos 2 lados, também foi uma mudança, porque antes, por exemplo, o paciente que não tinha um globo ocular era excluído, agora não. Agora a gente pode fazer a avaliação dos reflexos do paciente que tem, né, um lado preservado. Porém, o paciente, por exemplo, que não tem os 2 globos oculares, ele não pode ter o diagnóstico de morte encefálica. Em outros países pode fazer mesmo assim, mas no Brasil não é. Além do olho, a perfuração timpânica também. Se tiver dos 2 lados, também não tem como realizar o exame por conta de um dos reflexos que a gente vai ver. Então, os 2 médicos, tem que ser 2 médicos diferentes. Esses médicos, em geral, de preferência, um especialista, ou um intensivista, um neurologista, um neurocirurgião, é a preferência, mas na ausência desses, você tem que ter um médico que tenha treinamento, né, pelo menos 1 ano em pacientes com coma, e ter participado de 10 exames, não necessariamente ele fez esses 10 exames, mas participado ali da equipe. Não, eu trabalho aqui na UTI há 1 ano, já foram feitos 10 protocolos, e o treinamento de 1 ano e a realização do curso, né? Esse curso, por exemplo, na minha residência, eu fiz o curso de morte encefálica, assim como a maioria dos intensivistas também fazem um curso de 1 dia, com mais ou menos isso que eu estou falando aqui hoje para vocês. Como eu já tinha falado, reatividade infraespinhal não exclui reflexo Babinski, Lazarus, ereção peniana, arrepios, né, reflexo cremastérico, todos esses testes, eles não excluem o diagnóstico de morte encefálica. E como que a gente vai perdendo esses reflexos? A primeira alteração, né, a alteração ela vai evoluindo, né, de maneira rostro-caudal. Então, inicia pelo mesencéfalo e vai descendo até o bulbo. Então, a primeira coisa que tem é a alteração pupilar. Aí depois vem a alteração de mesencéfalo e ponte. Aí depois a alteração de ponte, você perde reflexo de tosse, reflexo de vômito. E aí, por último, o bulbo, que é o nosso centro respiratório, que aí tem o teste da apneia, que não vai responder à hipercapnia. Aqui é só um geral mostrando todos os reflexos, né? Então, a primeira coisa é a ausência da resposta à dor. Onde que a gente faz o estímulo? A gente faz o estímulo doloroso no côndilo da TM, a gente faz o estímulo supraorbitário e aqui no leito ungueal. Mas aperta com força mesmo, tá, gente? Então, se o paciente não teve nenhuma resposta, ok, vamos para a próxima etapa. Reflexo pupilar ou reflexo fotomotor. Qual que é o reflexo pupilar normal? Então, a gente incide a luz, né? A gente tem o direto, né? E tem a resposta também contralateral. Vou mostrar aqui um slide para poder explicar para vocês. Então, reflexo fotomotor direto. Incide a luz sobre a pupila, aí você tapa o olho, você quer avaliar só um olho, e aí a gente tem contração pupilar. Quem faz a via aferente é o nervo óptico e quem faz a resposta é o nervo oculomotor. O consensual, a mesma coisa, só que aí a gente coloca uma mão para dividir, né? Você incide a luz sobre um outro olho e tem a resposta
bilateral. Esse reflexo, então, ele tem uma via aferente, que é o nervo óptico, e a via eferente, que é o oculomotor. Na morte encefálica, qual que é a resposta que a gente tem que ter? Não ter contração pupilar. Se o paciente estava com um quadro de anisocoria, também ser reativo, também a gente considera que o paciente é positivo para a morte encefálica. Então, nenhuma reação é o que é esperado na morte encefálica. Alguns pacientes têm um tipo de anisocoria que é fisiológica. Muitas vezes pode confundir o exame, mas na maioria das vezes as anisocorias fisiológicas, elas são muito discretas. Vocês vão ver que é um reflexo muito fácil de avaliar no paciente, principalmente que a maioria vai estar ou com a pupila média ou com a pupila bem midriática. Então, aqui só exemplificando por que a gente tem, né, a resposta bilateral, porque o nervo óptico, né, a gente tem o quiasma e a gente tem a mensagem enviada para os dois lados, né, para os colículos superiores, aí vem o núcleo de Edgar-Westphal, que é o núcleo do oculomotor, e a gente tem como resposta a constrição da pupila. Desculpa. Aqui eu já passei para vocês, então esse é o primeiro reflexo que a gente avaliou. Segundo reflexo, então a gente está descendo, estava lá no mesencéfalo, tinha o núcleo do oculomotor, né, e agora a gente começou a descer. Reflexo córneo-palpebral. É quando você faz um estímulo, né, um toque sobre a córnea, e qual que é a nossa resposta? Fechar a pálpebra, né, então, pelo ramo de V1, ramo oftálmico, que vai inervar essa região, você tem esse estímulo aferente, e como resposta tem a contração da pálpebra que é feito pelo nervo facial. Com o que a gente faz? Não é com palito, não, gente, não é com nada que possa causar ferimento, é um dispositivo não traumático. Qual que é a resposta para a morte encefálica? Você não vai ter o fechamento da pálpebra, né? Aqui só para mostrar para vocês onde que fica a localização de V1 e aqui o ramo do nervo facial que vai realizar o fechamento dessa pálpebra. Reflexo óculo-cefálico, também chamado de reflexo de olhos de boneca. Por quê? Você pega uma boneca e vira o olho, vira ela de um lado para o outro com a cabeça, e você vai ver que a boneca, ela mantém o olho naquela mesma posição. Qual que é a resposta normal? É quando você vira a cabeça para um lado, o olhar e contralateral. O paciente que tem diagnóstico de morte encefálica, você não vai ter essa movimentação. Então, só para mostrar aqui para vocês, então aqui a gente tem uma imagem mostrando de uma pessoa normal, né, o normal que quer fazer, e o paciente que está na presença de morte encefálica, o que acontece com esse reflexo. Por quê? Nos ductos semicirculares, né, nervo vestibular, a gente tem essa informação do movimento da cabeça e a gente tem que fazer a acomodação ocular. Quem faz essa acomodação? São os músculos que fazem a motricidade ocular, né, que desviam o nosso olhar para um lado e para o outro, né? São os músculos reto lateral, reto medial, tem o oblíquo, né? E esses músculos são inervados pelos nervos terceiro, quarto e sexto, principalmente oculomotor e abducente. Então, via aferente, oitavo nervo, terceiro, quarto e sexto é a via eferente desse reflexo. Aqui só para mostrar a localização dos núcleos, então, nesse reflexo, a gente teve mesencéfalo lá em cima e ponte aqui embaixo, só para mostrar a localização dos núcleos. Então, gente, todos os reflexos que a gente vai avaliando tem um motivo de por que não está acontecendo, porque o tronco encefálico ele não está funcionante. Reflexo vestíbulo calórico. Então, paciente com a cabeça na posição neutra, você irriga o conduto auditivo com 50 ml de líquido gelado.
tá? E aí, normalmente, tem que ter movimentação ocular, uma pessoa normal. Na morte encefálica, você não observa essa movimentação. Tem que ter cuidado, não tem que ir muita força, porque pode acabar lesando o tímpano. E também criança pequena e bebê, você não vai irrigar essa quantidade tão grande, né? Faz um conduto de cada vez e aguarda 5 minutos entre um lado e outro. Aí a gente vai ver semelhante, né? Semelhante ao reflexo anterior, a gente tem participação tanto de nervos com núcleo no mesencéfalo, quanto nervos com núcleo na ponte. Então, a resposta normal, a movimentação do olho para o local. Isso aqui é uma resposta assimétrica, que aí vão para lesões, mas não necessariamente morte encefálica. E a resposta negativa é o paciente manter o globo ocular na mesma posição. Reflexo da tosse, como é feito? Como o paciente, em geral, está entubado, né? Quando a gente vai avaliar um paciente no consultório, a gente usa uma espátula, mas quando o paciente está entubado, a gente usa o próprio tubo. Então, durante a estimulação da carina, né, com o tubo, né, com a introdução de uma cânula também de aspiração, ou do próprio tubo, você avalia se esse paciente tem tosse, por isso que é chamado de reflexo da tosse. Então, a via aferente é o glossofaríngeo e a resposta da tosse é pelo nervo vago. São nervos mais baixos, nono e décimo, então a gente está testando nesse momento o bulbo. Esses são os reflexos, a gente só usa esse e avalia esses. Ah, mas eu mexi o pescoço do paciente, o paciente dobrou o joelho. Não tem problema, é morte encefálica da mesma maneira. Ah, mas o paciente está com ereção peniana. Morte encefálica. Todos esses reflexos são reflexos infraespinhais, são arco-reflexos que só vão na medula e voltam. E às vezes eles estão até mais exaltados do paciente que não tem o efeito inibitório do tronco encefálico. Então, pode ter movimento ritmo de face, flexão dos dedos, adução de ombros e flexão de cotovelos, que é o triplo reflexo, né? O reflexo de Lázaro, parece que o paciente vai levantar, mas não é. Mexeu a cabeça, ele levanta os dois braços, faz flexão dos dois braços. Então, são todos sinal de Babinski. O sinal de Babinski é presente em lesões de sistema nervoso central e é um tipo de reflexo também que não vai excluir o diagnóstico de morte encefálica. Então, a gente fez a avaliação clínica, o exame clínico, né? E agora o teste de apneia. O teste de apneia é só um teste. Para que serve o teste de apneia? Ele testa o bulbo, porque ele avalia a resposta do bulbo à hipercapnia, né? Esse teste, se o paciente tiver arritmia, hipotensão ou a saturação de O2 cair, ele tem que ser interrompido. Como que é feito? Então, aqui tem todas as etapas, oxigênio o paciente, 100% por 10 minutos, garantindo uma saturação de hemoglobina circulante. Coleta a gasometria do paciente, tem que estar com a gasometria normal, então você está mantendo o suporte ventilatório, gasometria normal. Desconecta o ventilador, insere um catéter de oxigênio e com um fluxo de 6 a 8 litros. Observa 10 minutos, vê se o paciente tem movimento respiratório. Se o paciente tem movimento respiratório nesse período de 10 minutos, já exclui o diagnóstico, tá? E, além disso, uma gasometria final acima de 55. Ah, mas e se o paciente não teve movimento respiratório, mas ele está com a gasometria, não chegou a 55? Às vezes você protela um pouco, aguarda mais um pouco, ou repete o teste, aguarda um pouco e repete o teste. Aí eu tenho que repetir tudo de novo, todos os reflexos, avaliação para dor? Não, aí não precisa. Então, para o diagnóstico, a gente já falou que precisa de ser um coma reativo, sem resposta à dor, ausência de reflexo de tronco, teste de apneia. Faltou só uma coisa, que é o exame complementar. Tem muitos lugares no mundo que não exigem esse exame complementar.
E o exame complementar tem alguns exames que não é qualquer teste. O teste ele tem que comprovar que não tenha nem fluxo, nem atividade elétrica, nem metabólica. Pode ser um dos três. Atividade elétrica, por exemplo, é avaliada pelo eletroencefalograma. O eletroencefalograma ele tem que ter, no mínimo, 21 canais. É um teste bom, né, principalmente para pacientes que não podem ser transportados para outros locais, porém ele pode ter interferência dos equipamentos da UTI. Doppler transcraniano também você pode fazer na beira do leito, mas tem um tipo de interferência. Por exemplo, criança que está com a fontanela aberta, ou paciente que tem craniectomia descompressiva, porque às vezes o fluxo, né, ali no couro cabeludo atrapalha e confunde. Porque o que tem que ver no Doppler? Ausência de fluxo, não pode ter fluxo. E às vezes o fluxo do couro cabeludo acaba confundindo com o fluxo cerebral. A arteriografia é um exame muito bom, porém, tem que transportar o paciente da UTI para o setor de hemodinâmica para realizar, também usa contraste do paciente que, por exemplo, tem intenção de fazer doação do rim, ou paciente que já está em insuficiência renal. Então, tem essas nuances. Cintilografia cerebral também é muito pouco realizada. Angiotomografia, ela é usada em alguns centros. Nos manuais do Conselho Federal de Medicina, não cita a angiotomografia como exame complementar principal, mas eu imagino que em alguns locais onde você não tenha o Doppler, o eletroencefalo, ou algum outro exame, você pode realizar. Em adultos, só precisa fazer um exame. Se esse exame for negativo, você repete em 24 a 48 horas. Mas precisa repetir o exame clínico? Não. Qual que é melhor? Eletroencefalo, Doppler, qual que é melhor? Em geral, melhor são os que avaliam o fluxo, né? E criança, tá? Adulto é um exame, criança. Então, existe uma faixa etária. Acima de 2 anos é igual a adulto. Se tem 1 a 2 anos, 1 a 2 anos, assim, 1 a 2 anos incompleto, né? 1 ano e 11 meses e menos de 2 anos. Pode fazer qualquer um desses exames. Se fizer um eletroencefalograma, tem que fazer 2, o intervalo de 12 horas. Criança de 2 meses a 1 ano incompleto, tem que ser eletroencefalo. Então, arteriografia, né, Doppler, não. Crianças de 7 dias a 2 meses, tem que ser eletroencefalograma. Com 24 horas, se for 2 meses a 1 ano incompleto, e com 48 horas de intervalo de 7 dias a 2 meses incompletos. E depois, a gente fez o diagnóstico de morte encefálica, como que eu vou prosseguir? Primeira coisa, notificar a central de transplantes, concluir a declaração de óbito, porque morte encefálica é igual a morte, né? Se for por causa externa, o paciente vai ser encaminhado ao serviço de verificação de óbitos, né, ou IML, relatar aos pacientes, aos familiares. Então, você vai chegar para o familiar e falar, olha, foi constatada morte encefálica agora. Só que você já não chega com essa informação. Desde que você iniciou o protocolo, você já conversou com a família a respeito do que estava acontecendo. Não é nesse momento que você fala sobre doação de órgãos, né? Depois disso, você dá um tempo à família e, por enquanto, o paciente que não tem indicação de doação de órgãos, você tem que retirar o suporte de vida. Eu tenho que desligar os aparelhos? Sim. E quem tem plano, né, tem de doação de órgãos, ainda não está definido, tem essa possibilidade, então você vai manter droga vasoativa, né, manter função renal, né, tem vários, aí já é outra aula de o que você tem que manter no paciente para que ele possa doar órgãos. E tem quem é o paciente que já é excluído de cara? Paciente que tem, em geral, quadro infeccioso ou neoplasia. Quais são as infecções? HIV, HTLV, tuberculose que esteja
em atividade, sepse, se tiver uma infecção grave em atividade que não foi controlada, também, mas um paciente que tem um relato de sepse na internação que foi tratada, ele pode sim ser um doador, né? Neoplasias, exceto o carcinoma in situ de útero e pele e alguns tumores do sistema nervoso central. Quais tumores que o paciente pode doar? Tumor de hipófise, né? Meningiomas benignos, chivanoma de acústico, crâniofaringioma, o astrocitoma de grau 1, grau 2 já não pode, cisto epidermoide, cisto colóide, hemangioblastoma, então, pneumocitoma, oligodendroglioma, ependimoma e teratoma não excluem. E aí tem outras que não estão nesse grupo que contraindicam a doação de órgãos. Sobre morte encefálica, não precisa decorar tudo, mas você tem que pensar, suspeitar, imaginar, né, um paciente numa condição neurológica grave, com a tomografia muito ruim, paciente com pupila midriática, pensar, será que não é hora de abrir um protocolo de morte encefálica? Aí, quando você pensa isso, aí você vai olhar as medicações, a pressão, vai olhar como realizar o exame clínico, mas eu acho que é crucial, que é importante saber quando pensar em morte encefálica, entender o que é morte encefálica, que é morte, né? Morte é morte clínica, legal e social. E se vocês e aqui eu deixei para outras aulas, outras lives que eu já fiz a respeito de outros temas também, quem quiser ver lá no meu canal, e agora eu vou deixar aberto para perguntas relacionadas ao tema. Doutora, eu tenho uma pergunta. Qual Pode que é perguntar. a principal causa, né, da morte encefálica? O que mais acontece? Olha, eu não sei se te falar se AVC é mais que TCE. Eu acredito que seja TCE. Estão no grupo AVE, TCE e encefalopatias hipóxico-isquêmicas. O que são essas encefalopatias? Aí podem ser tanto por doenças metabólicas, paciente pós-parada, né, paciente com alteração de distúrbio hidroeletrolítico, mas eu não sei te dizer com certeza, mas eu acredito que é o TCE mesmo. Está entre TCE e AVC. São as duas principais. Entendi. E do momento, né, que aconteceu o AVC, o TCE, demora muito tempo para poder começar a apresentar? Depende do trauma, por exemplo, né? E depende do AVC, né? Tem pacientes que chegam com um AVC maligno, que é aquele AVC que a gente considera que é um AVC hemisférico, ou, por exemplo, um AVC de tronco. O paciente que faz um AVC grande de tronco, AVC hemorrágico, a evolução dele é muito rápida. Então, é variável. Tem paciente que já chega no hospital já com morte encefálica. Mas se vocês prestarem atenção, a gente tem que aguardar pelo menos 6 horas de tratamento, 6 horas de observação para abrir o protocolo. Ah, ótimo, obrigada. Se mais alguém tiver pergunta, pode abrir o microfone e falar. Luana, boa noite. Boa Eu tenho noite. uma curiosidade, na verdade. Depois da morte encefálica, quanto tempo demora, mais ou menos, para as outras funções pararem totalmente? Ou pode ir levando isso até um bom tempo? Não, a gente cancela o suporte de vida, né? A gente desliga mesmo, para o suporte de vida, e ali são minutos. Porque o que estava mantendo, né, o paciente não vivo, né, porque não está vivo, o que estava mantendo aquelas funções era apenas os aparelhos, a ventilação, as drogas. Então, quando você para, minutos, minutos. Era essa a pergunta? Não era essa. Não, é porque eu imaginei que poderia ir se prolongando, mas de qualquer jeito você vai ter que interromper a assistência dele. Você prolonga no paciente que você quer doar, que você tem intenção, né, paciente que tem indicação de doar órgão, mesmo que você, né, não chegou a falar isso com os familiares, porque não é o momento. Por exemplo, você fez o diagnóstico de morte encefálica. A maioria dos hospitais
tem uma equipe só para isso, equipe, né, que aborda a família, né? Você já tinha falado para a família, ó, a gente suspeita que ele esteja em morte encefálica, que é um quadro irreversível, mas aí a gente tem que fazer uns testes, são 2 médicos que avaliam, tem um teste complementar, tem isso, aquilo, tem que testar se ele está respirando e tal. Você explicou isso para a família. Aí, quando a gente acabou, aí você chega e dá a resposta para a família, olha, foi confirmado o diagnóstico de morte encefálica, então, basicamente, você vai explicar para a família que ele está morto, mas não é nesse momento que você vai falar de doação de órgãos, então você vai manter o paciente, a não ser que ele tenha alguma dessas doenças, HIV, ou alguma neoplasia, ou algum outro tumor cerebral, daqueles que eu não falei, né, que eu falei os que poderiam. Então, assim, se o paciente tem alguma contraindicação à doação, você já suspende o suporte de vida. Se o paciente não tem contraindicação, aí você vai seguir um outro protocolo que tem qual a hemoglobina que eu tenho que manter, qual que é a pressão que eu vou ter que manter, qual que é o sódio que eu tenho que manter, para manter aquele paciente vivo até o momento da captação de órgãos. Entendi. Obrigado. Boa noite, Luana, tudo bem? Tudo bem. Eu queria até aproveitar agora a pergunta do João. Vamos supor que neste caso, esse paciente ele pode doar os órgãos. Do momento em que a família recebe a notícia, tal, tudo bem, e a família decide fazer a doação. Quanto tempo se passa desde a notícia inicial da morte encefálica até receber a notícia? É imediato desde que o paciente tenha condições. Então, você tem que deixar aquele paciente estável para captação, porque é um paciente que ele vai... Vocês sabem que cada órgão tem um tempo, né? Tem um tempo de viabilidade após a captação. Então, vem uma equipe de transplante de osso, equipe de transplante renal, equipe de córnea. Então, são várias equipes para realizar essa captação. E, além disso, ele tem que estar, ele vai para um centro cirúrgico, então tem que estar estável hemodinamicamente, né? Ele tem que estar em condições de manter esses órgãos, né? Também em condições de serem órgãos a estarem doados. Agora, se o paciente ele está bem, está em condições, você só comunica às equipes, né, que vão realizar a captação de órgãos, em geral em grandes centros, isso é muito bem organizado, já ficam equipes sobre aviso para realizar essa captação, e aí avisam, eles programam, amanhã pela manhã vai ser a captação de órgãos de fulano, mesmo que o diagnóstico foi de madrugada, à noite, entendeu? Desde que esteja essa equipe, né, alinhada e o paciente esteja em condições de passar pelo procedimento de captação. Ah, tá, agora ficou bem mais claro. E outra, estes cursos, você comentou que você fez, também alguns intensivistas, como que eles funcionam? Ou melhor, por onde que eles são ofertados? Olha, tem cursos anuais, semestrais, eu me esqueci aqui de hematologia, de doação de sangue, tipo Hemominas, essas instituições. Agora eu perdi não estou lembrando o nome, mas Sociedade de Terapia, aliás, a Sociedade de Terapia Intensiva também oferece. O que eu fiz, né, tinha a cada, se eu não me engano, semestral, eu fiz na minha residência em Curitiba, e aí era aberto a profissionais de saúde, né, em geral, mas esses cursos não são difíceis, se eu não me engano, não era o único curso, o curso que eu fiz era da Sociedade de Terapia Intensiva do Paraná, mas existem vários cursos que tem que ter o aval, né, tem que ter tem que estar ligado à Sociedade de Terapia Intensiva. Eu vou até procurar um curso e depois vou mandar para vocês, para ver se tem algum disponível agora para vocês poderem fazer, porque não é o pré-requisito, mas
se você, né, o principal, né, por exemplo, se você participou já em mais de 10 protocolos, já faz 1 ano de atendimento na UTI, você já pode assinar. E se você tem 1 ano de atendimento na UTI e já fez também o curso, você também já pode realizar o exame. Eu lembro que isso era, quando eu fiz residência no início, sempre era a gente que tinha que fazer o exame. Aí, por exemplo, o neurocirurgião estava em cirurgia e precisava fechar protocolo, e era uma confusão. E eram profissionais que estavam treinados, né, terapia intensiva, gente que tinha muitos anos, que já trabalhavam lá, que fazia o exame, a avaliação completa, mas precisava do neurologista, precisava do neurocirurgião. E hoje, graças a Deus, não tem isso mais. Porém, não pode ser qualquer um, né, gente? Tem que ter esse treinamento e esse conhecimento, porque é simples o protocolo, mas você tem que saber, você tem que entender, né? Eu já vi em UTI, por exemplo, não, mas o paciente mexeu, exemplo, no Lázaro, mas o paciente está arrepiado, teve algum arco reflexo, e aí as pessoas não entenderem que não exclui o diagnóstico de morte encefálica. Ok, ficou bem, bem claro agora, entendi. Somente. Mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar o nosso conteúdo aqui. Muito obrigada, doutora Luana, mais uma vez, foi excelente. É ótimo contar com essa palestra, semestre da Liga. E se alguém tiver mais alguma curiosidade sobre neurologia, a doutora tem um Instagram muito legal, também tem um grupo, ela padrinha acadêmicos, lives muito bacana, então eu recomendo para vocês. Isso mesmo, quem quiser participar, tá? Só me enviar uma mensagem, um direct, para participar do nosso grupinho 15 minutos de neuro. E a gente tem um canal também no YouTube, todas as lives que foram realizadas, inclusive de morte encefálica, eu já tinha feito uma live, só que sem esses slides, sem foto, assim, e tem vários outros temas, tem hematoma subdural, tem hidrocefalia, tem várias outras coisas também que a gente fala lá no canal do YouTube. E se vocês quiserem me perguntar também outra coisa, fique à vontade. Eu sei que vocês gostam mais de anatomia, quem sabe vou preparar no futuro uma aula mais, falando mais de anatomia para vocês. Mas esse tema é muito importante, olha, é tema de prova de residência, tá? Principalmente agora que mudou o protocolo. Então, tem pergunta que é pegadinha, né? Com protocolo antigo. Qual intervalo? 6 horas, tá lá a resposta. Era 6 horas, agora é 1 hora entre um exame e outro. Eu lembro que, é claro que quando eu fiz era do protocolo antigo, mas, nossa, eu acho que tinha umas 3 perguntas na minha prova de residência, 3 perguntas sobre um tema só desse, falando sobre morte encefálica. Então, eu acho importante, né, vocês darem uma olhadinha, principalmente nessas coisas principais, né, o que precisa? O teste de apneia, né, o coma reativo e 2 exames clínicos, dar aquela avaliada, assim, eu acho que é muito importante para vocês, né, para a prova isso, não dar uma decoradinha. E para a vida, saber quando pensar, saber quando desconfiar da morte encefálica, tá bom? Foi um prazer poder falar um pouco para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, só me enviar uma mensagem, tudo bem? Muito obrigada, doutora Luana. Então, tchau a todos e boa noite. Mais alguma coisa para falar? Ninguém tem mais pergunta? Acho que é isso, então. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite, Obrigado. Luana. Muito obrigado. Pessoal, Tchau. vou ficar para a chamada aqui. Boa noite. Obrigado, boa noite. Pessoal, para os novos ligantes, a chamada funciona assim. Eu vou falar o nome e aí vocês digitam presente e mandam aqui no chat. Caso eu falte o nome de alguma pessoa, só mandar mensagem que a gente adiciona aqui. Primeiro fazer a chamada da diretoria.
Bianca Cardoso, Camila Santos, Gabriele Cristina, João Pedro Casimiro, Maísa Aparecida, Pedro Augusto Cortez, Opa, apareceu aí? Apareceu, Pedro. O Ian caiu? Acho que sim. Deve ter caído. Manda mensagem para ele aqui. Beleza. acho que eu caí. Já tô te Não escutando. voltou já. Ele tinha parado em mim, o Ian, quando você caiu. Pessoal, caí? Voltei? Voltou. Sim, voltou. Então, Ian Saar, sou eu. Alex Rocha, Ana Carolina Soares, pessoal. Tô te escutando, Ian. Desculpa. Arthur Maia, Arthur Ripari, Bianca Cardoso, Caio Alves, Camila Barbosa, Carlos Eduardo Duarte, César Amaro, Diogo Fontana, Eduardo Júnior, Fabiano Oliveira, Fábio Felipe, Gabriela Ferreira, Igor de Freitas, Igor Pacheco, Israel Farias, Ivan Henrique, Joana Paula, Júlia Oliveira, Leonardo Amaral, Maria Alice Araújo, Maria Eduarda de Castro, Matheus Henriques, Natália Maria Ladeira, Pauline Cristina, Pedro Ernesto, Ramon Almeida, Sara Martins, Tiago Diniz, Tiago Gonçalves. Gente, eu acho que eu tive um problema de conexão. Teve alguém que eu não falei? Se todo mundo aqui eu falei o nome, então encerrado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Ian. gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ian, Boa noite, gente. Aqui, pode falar, Gabriel. o Israel tinha caído, se eu não tô enganado. Tá, ok. Ele pede ele para mandar só o presente aqui e aí a gente adiciona. Eu acho que eu vi ele entrando, não tenho certeza. Tá, ok. Aí ele Acho mandou que aqui. eu presente. Falou, galera, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Ian, só te falar, o Caio vai justificar a falta, Oi, tá? gente. Desculpa, minha internet tava meio off aqui. Tá de boa a presença? Tá de boa, Israel. Tudo Não certinho. apareceu a presença, Israel. Eu não Obrigado, sei se a gente. minha apareceu, né? Mas eu tô fazendo a chamada, então. O que é, Maísa? O Caio vai justificar, tá? A presença. Tá, ok. Ele Eu não vai entendi mandar- o dele, não, mas tem problema, não. Mas ele vai mandar um atestado, que ele tá com a mãe no hospital. Aí ele vai mandar um atestado. Então não tem Ah, problema. Eu Tá, ok. mandar. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.